da colonização. Patriota Júnior, bom dia para você. A gente sabe que avanços existem, mas há muito caminho para percorrer ainda, né, Patriota? Oi, Renata. Pois é. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. É uma data que tem esse significado de reflexão, né, das lutas, da resistência da população negra aqui no Brasil, lá desde a da colonização. E essa luta não tem fim, ela continua. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto agora com o Anderson Carvalho. Ele é advogado e integrante da Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa aqui da OAB Caruaru. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, o que é que representa essa data? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Representa a diversidade, representa a luta, representa Ilê Dandara, representa o próprio Zumbi dos Palmares, né? Porque o porquê do Dia da Consciência Negra é porque hoje foi a morte do Zumbi dos Palmares. E observa, Renata, que Zumbi não esteve só, Zumbi estava com Dandara. Então é preciso compreender que quando o homem ele consegue lutar e trazer os escravos que deixaram de ser escravos para os quilombos, ou seja, conseguiu salvar essas pessoas, ele não estava só, ele estava com uma mulher, que era a Dandara. Então a importância do Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão. É um dia que nós, negros e brancos, sejamos antirracistas e lutemos para que essa igualdade racial ela possa acontecer. A gente pode comemorar algum tipo de avanço hoje ou ainda está muito longe do ideal, doutor? Eu não sou negativista, sim, tivemos avanço, apesar de alguns modelos de racismo inovados, como por exemplo o racismo da injúria racial, que é chamado de macaco, mas a gente teve avanço sim, e o avanço é nas leis das cotas. Hoje a gente pode ver negros advogados, como vocês que estão tendo a experiência de ver na TV aqui um negro advogado, somos apenas 1%, mas houve o crescimento porque as escolas e as universidades públicas permitiram que nós negros estivéssemos ali estudando para poder alcançar. Médicos também são poucos, mas há um avanço. Então há um avanço dentro da própria lei de injúria racial, que equiparou o crime de racismo, que agora a injúria racial ela é imprescritível e inafiançável. Então isso é muito importante porque não prescreve e também não paga fiança. E a penalidade é de 2 a 5 anos, que também é muito importante. Sobre esse ponto aí da lei de cotas, inclusive nós tivemos a inclusão, né, do grupo dos quilombolas, né? Essa inclusão é essencial também, né, doutor? Exatamente. E aí vamos trazer para Caruaru, né? Nossa cidade, nós temos comunidades quilombolas, nós temos Serra Verde, nós temos Carapotóis. Então tem o Crato, que é uma comunidade quilombola que é urbana. E a gente precisa realmente fazer esse reconhecimento. Então que já houve colocação agora da comunidade quilombola dentro dessa questão, inclusive para a questão agrária, porque as terras não são deles, né? São colocadas para outras pessoas e é muito importante que a gente passe essa discussão colocando também a comunidade quilombola. O Brasil ainda é um país racista, né? Existem casos, né, velados ainda na nossa sociedade, a gente observa isso. O que fazer para combater isso que parece ser algo ainda enraizado, ainda hoje, em pleno 2023? Denunciar, né? A denúncia é importantíssimo quando se há o racismo, mas muito mais, além da denúncia, a gente precisa trabalhar a escola. Eu acredito que a lei 10.639 de 2003, ela trata da inclusão da cultura africana dentro das escolas. É a pessoa saber que quando está discutindo o Egito, que a Cleópatra, que é colocada como branca dentro dos filmes, ela é negra porque é dentro da África. O Egito está dentro da África e algumas crianças não sabem disso. É contar as histórias dos reis e das rainhas da África, muito para mais do que contar a história apenas da escravidão, né, que é colocada aqui. Então, nós viemos escravizados, mas temos história para ser contada. Então, é preciso que a criança, na escola, ela possa compreender que negro não é só um momento de escravidão, e sim, foi um momento que se passou e que a gente precisa trabalhar para que haja as denúncias contra o racismo, a injúria racial, e que a partir da escola é que a gente vai conseguir vencer essa etapa da escravidão. Nós estamos falando aí da maior parcela da população brasileira, né? O Brasil foi o país com
que manteve pelo maior período de tempo ali a escravidão como mão de obra, e também o que demorou mais também a implementar direitos básicos a essa população, né, que ao longo do tempo sofreu muitos tipos de violência. Sem sombra de dúvida, né? E aí, 135 anos que houve a abolição, em 1888 houve a abolição, e a gente percebe que é pouco tempo, mas que a gente precisa trabalhar muito para que seja retirado essa cultura enraizada do racismo, da injúria racial. E isso é feito, como foi dito, através da denúncia. Denúncia quando você, seja branco ou preto, sofreu o racismo. O branco, eu digo no sentido de ser antirracista, de denunciar, de poder ajudar aquela pessoa preta ou negra que está sofrendo com as injúrias raciais, ser chamado de macaco, ser chamado de negra safada. Isso tudinho ele deve ser denunciado. E aí, na delegacia, levar através da polícia, prender aquelas pessoas que estão cometendo aquele crime de racismo para que possa seguir. Como recentemente vários casos aconteceram, inclusive aqui em Caruaru, de pessoas que têm o conhecimento da lei que cometem esse tipo de crime. Então, se é crime, precisa ser realmente penalizado. De que forma a Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da OAB Caruaru, ela atua, né, no combate ao racismo, nessas ações? Não só esse mês, mas todo ano, a Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da OAB, a partir da presidente Lucimere Passos e o presidente da própria OAB, Fernando Júnior, que nos deixa muito aberto para essa discussão durante todo o ano. Então trabalha em várias discussões. Nós esse ano tivemos no CENIP, na FUNASE, no CASE, discutindo essas questões. Vamos estar essa semana na Universidade Federal de Pernambuco de Medicina, tratando com os futuros médicos a questão da saúde da população negra. Hoje estaremos em Recife para uma discussão sobre empreendedorismo negro. Então, a nossa programação é vasta e dentro também de acompanhamento dos casos de racismo. Quando as pessoas sofrem, às vezes, por vezes, alguns advogados não têm o conhecimento técnico de como lidar com aquilo dali. E a justiça nossa, a gente sabe também e reconhece, ela infelizmente não está preparada para a discussão do racismo. E às vezes é colocado como uma brincadeirinha. Aquilo foi uma brincadeira. E de forma alguma, isso é uma brincadeira. Então, é o racismo recreativo que a gente precisa punir através da lei. Oi, Renata. Patriota, eu não sei se o nosso querido Anderson está nos ouvindo. Essa história do racismo recreativo, o racismo estrutural, né, aquilo que é praticado e você, ao longo das gerações, e você acha que é algo normal. A gente vê muito esse tema debatido em reality shows, né, que sempre tem lá os negros participantes e sempre tem uma coisa que escapa ali e aí as pessoas, a militância e tal. Não, mas me ensine o que é. Nem sempre é para vocês, né, nós estarmos explicando o que é, o que pode e o que não pode, né? A internet está aí, as informações estão aí. Então as pessoas precisam se conscientizar que determinados comportamentos não são mais aceitáveis. Não é mais brincadeira. Aquilo que machuca o outro não é piada, não é brincadeira. Mas eu cresci passando por isso. Problema seu, você não pode medir, né, todo mundo com a mesma régua. Então é preciso se informar e respeitar, porque você está passivo a ser chamado a atenção, estar cometendo um crime, ir para a delegacia. A gente citou aqui semana passada o caso da Luísa Sonza, né, que estava numa pousada. E aí tinha um monte de gente e ela foi pedir um copo d'água a uma mulher negra. E a mulher era advogada e, como assim, né? Ela era uma hóspede da pousada, do hotel, e foi para a justiça o caso. Então as pessoas precisam estar conscientes que isso não é mais aceitável. É verdade, Renata, muito boa sua colocação, né? O racismo ele está enraizado. Então, o caso da Luísa Sonza, a gente percebe que é justamente aquela questão. Eu não sou racista, mas no momento eu faço práticas racistas. Então, eu compreender e a falta da visibilidade da pessoa negra nos espaços de poder. Então, quando a gente vê a falta, a gente coloca aquela pessoa negra e ali aquela advogada, aquela médica negra, numa situação e sem desmerecer nenhuma profissão, com aqueles empregos que são considerados empregos, por quê? De preto, de forma alguma. Então, a gente precisa trabalhar essa cultura que está enraizada em todos nós. A gente precisa ser antirracista sempre. Então, muito boa a colocação, Renata, porque realmente a gente observa que é isso que acontece. Então, se está enraizado o mito da democracia racial, que somos iguais, todos somos iguais, não é bem verdade assim. Os números comprovam que mais negros morrem
a cada dia. Em Pernambuco, a maioria, estudos comprovaram agora, a maioria das pessoas que morreram por policiais eram negras. Então é preciso que a gente perceba que é preciso estudar, como você disse, aprender. A gente não vai ser sempre aquele negro que vai estar sempre formando, não. Busquem, pesquisem para que a gente possa ter essa democracia, essa maneira antirracista de todos, sejam brancos ou pretos. Perfeito. Obrigado pelas informações, Anderson Carvalho, advogado e integrante da Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa da OAB Caruaru, independentemente de cor de pele, de idade, né, de gênero, né, Renato? Todos merecem, né, ser respeitados e ter acesso aos direitos básicos, né, oferecidos aí pela sociedade. Importante. É com você. Valeu, patriota. Obrigada pelas informações. Um abraço aí para o nosso querido